Eu já sei, você vai me dizer, mas eu não uso a lista da casinha, porque meu professor me disse que os verbos de deslocamento se empregam com être, então não preciso dessa lista. Mas será mesmo? Você tem certeza que isso funciona? Vamos ver agora. Bem-vindo no podcast de L'Alternative, uma escola de francês que pretende divulgar o conhecimento do idioma. Um podcast para escutar dirigindo, lavando a louça, relaxando e assimilando a lógica do francês. Toda a estrutura do francês explicado em português e aqui no podcast de L'Alternative. Será que todo deslocamento envolve apenas o próprio sujeito? Já vimos os casos dos verbos aller, venir, partir e arriver nos episódios anteriores. E, de fato, quem se desloca é o próprio sujeito. E não há dúvida que devemos empregar o auxiliar être. Porém, em algumas circunstâncias, pode ter um objeto de interação ou o deslocamento de alguma coisa, como vimos com sortir e rentrer, ou monter e descendre. Eu posso colocar o cachorro para fora, eu posso colocar o cachorro para dentro, posso colocar o cachorro para baixo, para cima. Assim se trata do deslocamento de um objeto, mas tudo bem, é fácil de entender. Mas será que tem situações em que a gente interage com outro objeto, mas que é difícil de enxergar? Pois é o caso dos verbos, como marcher, andar, courir, correr, rouler, andar, andar de carro, de bike, de bicicleta e até mesmo o verbo nager, nadar. Todos esses verbos possuem um componente interessante, uma ideia de velocidade. Quando você corre, você tem uma velocidade. Quando você anda, você tem uma velocidade. Quando você anda de bike ou de carro, quando você nada, você tem uma velocidade. E essa velocidade tem duas componentes, uma distância e uma duração. Se eu perguntar se eu andei 3 quilômetros, o que foi andado? A distância. Se eu andei 3 quilômetros de carro, o que foi andado? A distância? Poderia até ser uma duração. Eu andei 1 hora de carro. E eu corri 1 hora. Eu andei 1 hora. Então, esses verbos que possuem uma ideia de velocidade dentro da própria ideia do verbo, além da ideia de deslocamento. E, obviamente, interagimos com a distância, o tempo, através da velocidade. Então, não. O sujeito não é andado, nem é corrido, não é nadado, não é andado. O que foi coisado pela ação é a distância, a duração, ambas componentes da velocidade. Então, não. Nem todos os verbos de deslocamento se empregam com être. Por isso, j'ai marché 3 kilomètres. J'ai couru 3 kilomètres. J'ai roulé 3 kilomètres. J'ai nagé 3 kilomètres. Sempre com o auxiliar avoir, pois há uma interação. Lembrando também que vocês podem encontrar esse conteúdo de forma gratuita no nosso site www.lalternative.com.br, com cursos, explicações em português, atividades, detalhes, nuances sobre o idioma para entender, dominar de vez o francês. Também o site tem jogos e atividades. Além disso,
Se procurar um professor de francês, você pode encontrar alguns dos nossos professores parceiros no site. À bientôt!